Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Já estamos de volta, só vamos voltar agora no pós-jogo, né? Tomara que seja com vitória do Mengão, com certeza vai ser, né? Mas com todo respeito também à equipe do Internacional, eles não vêm jogar para perder e fazendo um resultado bom hoje, para ir jogar lá também, né, no Beira-Rio, mais leve, mais tranquilo, isso é importante. Hoje é uma virada de chave o Flamengo, né? Divisores de águas, né? Porque o time foi eliminado da Copa do Brasil e especificou que o foco é o brasileiro e a Libertadores. Porém, são 3 jogos contra o Inter, né? E é um jogo difícil, né? Então vamos começar logo aí com o Taon, né? Vamos ver o que eles trouxeram, coisa rápida, e após vamos ver um trecho da ESPN também. Se tiver mais notícias de última hora importantes, eu trago para vocês e no final do vídeo sempre vai deixar uma notícia de brinde aí. Tamo junto, vamos lá. Pergunta seguinte, o Felipe Luiz já tem o substituto para o Arrascaeta? Olha, essa é a pergunta de milhões, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Os nossos colegas do GE. Globo apuraram que uma opção, ou a mais provável para substituir o Arrascaeta, é o Luiz Araújo. A gente vinha falando durante a semana que existem algumas possibilidades de substitutos, né? Como, por exemplo, o Carrascal, que ainda não estreou pelo Flamengo. Tem o Saúl também, que pode jogar ali naquela posição de meia, mas caindo um pouco mais pela direita. Mas, ao que tudo indica, o Felipe Luiz vai escolher um time com 4 atacantes, como ele fez na Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, mas com peças diferentes do que ele fez naquele jogo. Naquele jogo foi Cebolinha com Plata, Wallacian e Pedro. Dessa vez, Samuel Lino, Plata, Luiz Araújo e Pedro, com o Plata e o Luiz Araújo se revezando ali naquela função de meio do campo e caindo também um pouco mais para a direita, centralizando ali com o Pedro também. Então, essa é a possibilidade mais provável que o Felipe Luiz vai usar para hoje, mas o técnico Felipe Luiz vem rodando bastante o elenco, mudando bastante a escalação, fazendo mistério. Inclusive, hoje, a lista de relacionados só vai sair por volta de 6 horas da tarde, quando o Flamengo sai lá do Ninho do Urubu para vir aqui para o Maracanã. Mas essa é a expectativa, tá, Joana? Claro que o Arrascaeta faz falta, ele é o líder em gols e assistências, em participações de gols no Flamengo na temporada, mas o Luiz Araújo também está muito bem, é o segundo nesse ranking aí em participações de gols no Flamengo na temporada, com 9 gols e 7 assistências. E aí o restante do time não muda tanto assim, tá? A gente tem uma dúvida ali na lateral direita, Varela ou Emerson Royal. A dupla de zaga a gente já conhece muito bem, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. E aí a dupla de volantes, o Jorginho de volta, ele cumpriu suspensão no sábado contra o Mirassol, junto com o Alan e os 4 atacantes que eu falei. Um destaque aí pro Pedro, ele tá em busca do gol de número 100 dele no Maracanã, tem 99, 88 pelo Flamengo, 11 pelo Fluminense, e se marcar hoje na Libertadores, chega a esse número, né, especial, número 100 gols aqui no Maracanã, ele que é o artilheiro do novo Maracanã. Pra gente falar um pouquinho sobre a expectativa para esse jogo, ingressos esgotados, tá, Joana? Agora já tem bastante movimento por aqui, diferente de segunda e terça-feira, tá um dia bonito aqui no Rio de Janeiro, o pessoal passando com a camisa do Flamengo. Isso daqui vai estar lotado logo mais, a bola rola às 9h30 da noite. Jô, volto com você. Ô, Duda, é sempre bom mostrar essa questão do ambiente, mas eu queria fazer um elogio ao seu Repsine, Paulo César Júnior. Que imagem bonita! Você já é bonita, mas tá lindo, colorido do teu vivo. Tá todo mundo elogiando aqui, tá? Parabéns ao PC pela belíssima imagem aqui, especialmente pro Taon. Vou passar, né? o recado, Jô. Pode passar. Deve estar... Só corrigindo aqui, vamos ver o trecho do jogo aberto, que coloquei na capa. Vou colocar na capa, a pessoa pensa, fez clickbait, que às vezes eu coloco, mas às vezes está no meio do vídeo, entendeu? Por isso que eu coloquei. Então, vamos lá, ver aqui um trecho do jogo aberto aqui, Ronaldo tirando sarro aí com a cara da Renata Fã. Coitada da Renata Fã, né? Vamos lá, vamos lá. Flamengo e Internacional, parecia tão distante, mundial, a volta do Mundial. E agora, olha quem está no Maraca, Igor Dorileu por lá, para contar um pouquinho mais sobre essa preparação do Flamengo, do Inter. Ai, Igor, eu não dormi bem esta noite, não vou mentir, hein? Para você, aquele bom dia especial.
Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, uma noite importante, com certeza está deixando os torcedores ansiosos, tanto do Flamengo quanto do Internacional. Ainda faltando muitas horas para a partida, já tem muitos torcedores do Flamengo aqui dando voltas no Maracanã, com camisa, com bandeiras. Inclusive um deles acabou de me parar aqui e falou, avisa para a Renata que hoje o Flamengo vai meter uns 3-0 no Inter dela. Então a galera tá otimista por aqui e mais tarde, mais uma vez, o Maracanã terá um grande público, ingressos esgotados, cerca de 68 mil torcedores são esperados nas arquibancadas, nesse que vai ser o primeiro dos 3 duelos entre Flamengo e Internacional nos próximos 8 dias. Hoje à noite se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No domingo, no Beira-Rio, medem forças pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro e aí na próxima quarta-feira também em Porto Alegre definem quem avança para as quartas de final da competição continental. Bom, e para hoje o Flamengo tem um retorno importantíssimo. O volante Jorginho, que estava suspenso no duelo contra o Mirassol, sábado aqui mesmo no Maracanã, volta ao time titular. Por outro lado, o Arrascaeta, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não fica à disposição. O Felipe Luiz deve usar o Luiz Araújo na função dele, compondo o setor ofensivo ali ao lado do Plata, do Samuel Lino e também do Pedro. O Internacional também tem retornos importantes. Na lateral direita, o Aguirre, que foi poupado no duelo contra o Red Bull Bragantino no sábado em Bragança Paulista, retorna ao time titular, assim como o zagueiro Vitão, que estava suspenso pelo STJD. E lá no comando de ataque, o garoto Ricardo Matias, de apenas 18 anos, deve ser mantido na equipe titular. Ele que foi muito elogiado pelo técnico Roger Machado depois dessa vitória contra o Red Bull Bragantino, num jogo que ele decidiu, Fez 2 gols. A gente preparou uma matéria contando mais detalhes sobre esse jogo decisivo de hoje entre Flamengo e Internacional. Vamos assistir. Será o primeiro jogo de uma série de 3 confrontos em apenas 8 dias. Hoje mais tarde, no Maracanã, Flamengo e Internacional começam a disputa por uma vaga nas quartas de finais da Libertadores. Domingo, no Beira-Rio, tem duelo pelo Brasileirão. E na próxima quarta-feira, também em Porto Alegre, os 2 times definem quem segue vivo na competição continental. Na única partida entre as 2 equipes nesta temporada, ficou tudo igual. Empataram em 1-1 no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Com ingressos esgotados mais uma vez, o Maracanã terá um grande público. Cerca de 68 mil torcedores são esperados nas arquibancadas. A maioria será rubro-negra, claro, mas os colorados também estarão presentes e fizeram questão de demonstrar apoio ontem na chegada ao hotel em que o time está hospedado, em Copacabana, na zona sul da cidade. De volta ao time titular, depois de cumprir suspensão na partida contra o Mirassol no sábado pelo Campeonato Brasileiro, o volante Jorginho vive a expectativa de disputar uma partida de Libertadores pela primeira vez após passar 18 anos no futebol europeu. A expectativa é grande e a vontade mais ainda. Estamos preparando muito bem para esse jogo, que é um jogo fundamental e muito importante, mas a vontade da minha estreia pessoal nessa competição que eu assisti tanto quando era pequeno. Se Jorginho retorna, Arrascaeta, suspenso, será desfalque. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Alan formando a dupla de volantes, Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e na frente, Pedro. O Colorado também vai ter o retorno de 2 titulares. O lateral direito, Aguirre, poupado diante do Red Bull Bragantino no sábado, e o zagueiro Vitão, que estava suspenso pelo STJD. O jovem atacante Ricardo Matias, de apenas 19 anos, que marcou 2 vezes na vitória em Bragança Paulista, deve ser mantido na equipe. Eu quero ficar sempre refém do campo, do treino e do campo. O Ricardo vem fazendo os 2 e provou que, na verdade, quando tu treina o jogo, tu vai jogar o treino. Ponto. Um provável Internacional tem Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley, Ricardo Matias no comando de ataque.
E agora é a hora da onça, bebendo. Meu Deus do céu. Negão, vai devagar. É o time que venceu o Bragantino, deu uma expectativa, deu um fôlego, uma renovação de ânimo. Mas é o Flamengo, no Maracanã, um time perigoso. Agora, o Inter Agora está vai definindo com uma medo. Libertadores. Tem que jogar na sua máxima concentração, tem que ser organizado, não pode se intimidar com o poder da Meu torcida, Jesus. que é maciço do Flamengo. É isso. Tem que jogar um jogo com seriedade, com vontade, querendo se classificar. E lembrando que vai definir em casa. Então, é isso. E tem mais um jogo ainda no Brasileiro, no final de semana. Ah, contra quem que é? Flamengo. Também já vai ser de uma vez só, né? Ou pra bem ou pra mal. Será E que, aí, nós vamos, Cici? será que nós vamos ouvir aquela música? Taca, taca, taca. 3 tacas. Sim, Não, 3 não. tacas, não. Mas assim, sabe, mas sabe o que é interessante? O que é interessante? Colocou os dois campinhos aí, o meio de campo do Inter e do Flamengo, muito interessante. Se você, ali que vai se ganhar o A jogo. única coisa interessante que eu vi ali, Cara, Cici, não, é mas que tem assim, 11 contra se você 11. for, exatamente, se você for analisar jogador por jogador, não tem essa disparidade toda. O Não. torcedor do Inter também não tem que ter todo esse temor, porque o Inter tem um grande time. E se tem um time que pode jogar de igual para igual com o Flamengo, é o Jogo Inter. é Já jogar. provou isso na estreia do Brasileiro. Então, assim, e o torcedor tem que pensar também, são 2 jogos. Mata-mata. É, Não. mata-mata. Não é, Pô, o não é Inter um não pode o brasileiro, quê? ponto corrido. Vacilar e querer jogar de qualquer jeito no primeiro jogo, tentar decidir. É colocar o pezinho no chão e tentar implantar seu ritmo de jogo. Não Colocar o pé no é chão. pra se desesperar, não. E o torcedor tá acreditando. Você viu que foi lá no hotel, recepcionou Fizeram os a fumaça jogadores, lá, fizeram né? a fumaça A lá. fumaça, A torcida está acreditando. Por que não os jogadores acreditarem? É Que isso pode. aí. Não, eu vou dizer uma coisa. Perder jogo antes do jogo começar, isso não existe. Ninguém fez isso. Não existe. Só no São Paulo e Agora, Flamengo. você tem que respeitar o adversário, você Sim. tá jogando contra o melhor elenco do Brasil, o time que mais investiu em contratações, uma equipe que é amplamente comentada e elogiada, não só no jogo aberto, mas na mídia. E o Inter tem que fazer a parte dele. O Inter tem que mostrar que ele tem condições. Depende Meu só Jesus. do Inter segurar o Flamengo. Esse é o problema. Ó, o Central Córdoba ganhou do Deus. Flamengo no Maracanã. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo. Foi, Então, eliminou. mas ganhou no Maracanã. Então são exemplos que o Inter tem que ter. Ou como que marcaram esses times jogando contra o Flamengo? Pô, vamos tentar então fazer isso aí. Hoje, esse jogo, se o Alan Patrick tiver naquela noite inspirada, pode favorecer. Estarei assim, casa lampa. Foi de pena. Aproveitar que o Arrascaeta está suspenso, que esse sim é um jogador que faz a diferença. Ronaldão, Oi. não é simples, obviamente, Eu tô mas com tem que você. O jogar. que você falar, eu tô com você. Não, É o negócio calma, seguinte. que você muda de ideia rápido. E aí, Rona? Menina Renata, o que você falou? O primeiro jogo que teve no Brasileiro, o que aconteceu lá no Maracanã? 1-1. Saiu na Inter frente do Inter. E o Flamengo todo... Não sei de quem. Mas agora vai ter a volta de alguns jogadores. O que? O Pedro fez o que até agora? Só fez um gol contra o Fluminense. Só. Mas o Pedro é um jogador que a gente sabe que a qualquer momento ele aparece e aparece bem. Então, aquele eu não menino- caio nessa conversa de que o Pedro não tá na melhor O fase. Ian não tá perdendo o calibrado. pênalti, o Ian, menino Ian. Então, não tá Acabou numa com o fase Corinthians. boa. O outro lá, o Araújo, não tá numa fase boa. É. Não tá, não é sonho mesmo. Mas um dos melhores jogadores do Brasil hoje estará fora, que é o Arrascaeta. Arrascaeta fora. Então, O Rossi também não está tão bem, o Rossi. Como não? Pegando tudo. Meu Deus. Então, Mas o Rocher já trouxe muita qualidade pro gol colorado. o Rocher tá com a No jogo cabeça contra o fora, Bragantino, sendo gravado, no jogo contra o Rocher. Bragantino, ele foi muito importante. As bolas que chegaram ao gol do Inter, ele estava lá. Outra desviou no zagueiro, no Cleiton Sampaio. E aí acabou virando o gol do Bragantino. Mas acho que o Inter é aquela O história. time do amor. O Hã? Inter é o time do amor. Não, esquece. Pode com amor. Essa história de amor, deixa pra lá. Tira. O amor pode mover montanhas, Sim, menina Renata. pô. Olha isso. E a união faz o quê? A força. Quem sabe um 2-0 pro Flamengo seja um bom resultado até, né? Uma mais. Hoje eu tô pensando seriamente em cancelar os palpites aqui. Olha, mas estamos loucos Que isso, pelo velho. palpite. Já tem gente gritando palpite aqui do lado. Não vou contar que é o Chico e nem o Ulisses, tá bom? isso.
Bom, Flamengo e Internacional. A gente ouve, então, personagens deste super confronto brasileiro. A expectativa é grande e a vontade mais ainda. Estamos preparando muito bem para esse jogo, que é um jogo fundamental e muito importante. Muito motivado, muito feliz com saber, né, que os ingressos estão esgotados. E com certeza vai ser uma grande festa, vai ser um grande espetáculo e a gente vai fazer com certeza de tudo para sair com essa vitória que é tão importante para todos nós. Eu quero ficar sempre refém do campo, do treino e do campo, né? Porque também é um processo. Nós estamos ali para trabalhar. E o torcedor, por mais com toda a pressão externa, né, que eu ficava só imaginando quanta pancada eu estava tomando de vocês, eu tenho que suportar essa pressão. Faz parte. É inerente aos clubes grandes e aos grandes treinadores. E vamos lá para o Maracanã, com Cícero Melo e Rafa Marques, que vão trazer todas as informações desse grande jogo, desse duelo dessa noite. Bom dia, meus amigos, de novo. É isso aí, boa tarde, né, ô Lili? Estamos aqui, eu agora bem acompanhado pelo Rafa Marques no palco desse grande jogo, Flamengo Internacional, Libertadores da América, jogo de ida, oitavas de final, né? Pessoal em casa vocês aí no estúdio devem estar achando estranho, né? O Rafa de camiseta polo e eu de blusão, né? É que o Rafa é calorento e eu sou friorento, 23 graus de temperatura aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, Rafa. Aqui do seu lado esquerdo tá calor, nem do meu lado tá frio. Exatamente, é quase isso, né, Cícero? Mais uma vez, um abraço ao fã de esportes que está conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. De verdade mesmo, eu não sinto frio. E, aliás, eu acho que isso talvez ajude a explicar aquela doença que eu tive, sabe? Aquela internação que eu tive. Porque eu não consigo sentir frio, não adianta. 23 graus? 23 graus dá pra pegar a praia, Cícero Melo. É isso, ingressos esgotados, vamos ter mais de 64 mil torcedores aqui, 1.500 é a carga, 1.500 ingressos para a torcida colorada. O Flamengo, ambos os times eliminados na Copa do Brasil, o Flamengo para o Atlético, o Internacional para o Fluminense, ambos também vêm de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Mirassol aqui no Maracanã, 2-1, e o Inter teve uma grande vitória lá em Bragança Paulista, 3-1 contra o Red Bull Bragantino. Mas o Flamengo hoje tem um grande desfalque. O meia Arrascaeta suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ainda na fase de grupos, contra o Tátira, da Venezuela, aqui mesmo no Maracanã. Fica de fora. O substituto deve ser o Luiz Araújo, que veio do banco no último jogo, se revezando com o Plata na função do Arrascaeta. E a equipe do Internacional deve manter a base do time que venceu lá em Bragança Paulista, mas é possível e deve ter duas mudanças. O Aguirre voltando à lateral direita no lugar do Alan Benítez e, no caso, o Vitão, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, voltando na vaga do Cleiton Sampaio. Na abertura do Campeonato Brasileiro, primeira rodada em março, empate de 1-1 aqui no Maracanã, o Inter fez um grande jogo. O que você está projetando para hoje? Um grande jogo também, Cícero. Eu acho que só que alguns contornos diferentes daquele, né? Por exemplo, não dá para imaginar o Inter com a preocupação em ter uma proposta ofensiva muito sedimentada como teve naquele dia. Jogou menos com a bola, normal, afinal de contas o Flamengo, quando está atuando no Maracanã, preponderantemente é muito forte nesse controle técnico do jogo, mas com alguma saída em contra-ataque, porém menos capacidade de enfrentamento no jogo técnico. Naquele jogo do Brasileiro, o Inter pareou muito com o Flamengo em alguns momentos. E acho que por ser o primeiro jogo da disputa pela vaga nas quartas de final, dificilmente os dois times vão se expor, né? Eu vou passar, como prometi, as prováveis escalações e você rapidamente depois vai dizer se tem favorito ou não com as escalações. O Felipe Luiz deve mandar a campo o Flamengo com o Rossi, uma dúvida na lateral direita, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio de campo a volta do Jorginho, cumpriu suspensão no Brasileiro, Alan ou Everton Araújo, a outra dúvida, Luiz Araújo e Plata, Pedro e Samuel Lino. Já o Roger Machado, o técnico do Inter, deve mandar a campo o Rocher, o Aguirre, o Vitão, o Juninho e Bernabé, meio de campo o ex-rubro-negro Thiago Maia, o Uruguai Alan Rodrigues e o Alan Patrick, e na frente Bruno Tabata, o Tabata, né? O Ricardo Matisse, a sensação, garoto, 19 anos, 1,95 m de altura, e o Wesley, em princípio,
Tem favorito? É o Flamengo esse favorito? Ou É o Inter favorito, o Flamengo. tem chance? Tem chance sim, mas o Flamengo é favorito, principalmente o jogo sendo no Maracanã. Eu estou prevendo uma disputa acirrada, um jogo muito tático, um jogo de muita cautela, mas bola por bola o Flamengo tem mais. Voltamos aí com vocês nos estúdios em São Paulo, Ponte Aérea, Rio de Janeiro, São Paulo. Volta aqui com a gente, porque temos Isso uma é ponte aérea, hein? tela. Isso é ponte aérea, né? De graça, hein, pro Cícero Melo. De graça. E nós temos uma tela com histórico de confrontos entre Flamengo e Internacional em jogos de mata-mata. Do total de 6 confrontos, o Fla levou a melhor em 4. Isso quer dizer, Breiler Pires, que o Flamengo, para o confronto dessa noite, é o favorito? É o favorito, Lili. Não pelo histórico, mas pelo momento, pelo elenco, pelo trabalho do Felipe Luiz, pela confiança que o time tem, por ser o líder do Campeonato Brasileiro, pelos enfrentamentos recentes entre os dois times. O Flamengo tem um time e um elenco melhor. Naturalmente se torna favorito por isso, mas do outro lado, o Roger Machado também está tentando recuperar a confiança da equipe. Pode ser um confronto chave para ele, para que determine até mesmo a permanência até o fim do ano. Então, significa muita coisa para o Inter. E por ter muita coisa em jogo, por ser um jogo grande no aspecto nacional, eu vejo que a tendência é que seja mais um jogo equilibrado, como essas equipes têm feito. No Campeonato Brasileiro do ano passado, 2 grandes jogos, né? Aquele empate lá no Beira-Rio, que para mim foi uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro em 2024. O jogo da volta no Maracanã, um 3-2 ali, disputado até o final. O jogo que abriu o Campeonato Brasileiro desse ano. 1-1 que o Inter começa vencendo, o Flamengo tem de buscar um empate. Então, por tudo isso, é Libertadores, é jogo de mata-mata, tende a ser um jogo muito difícil, mas eu vejo que o Flamengo tem mais de onde tirar. Tem mais repertório também nesse momento da temporada. E, claro, o Inter se apega à estrela dos seus jogadores, à parte individual, a Alan Patrick, queira ou não, a Borré e Ener Valencia. Nesse momento, mesmo esses caras no banco, tem de fazer a diferença, tem que entrar em campo e agregar, o que não tem acontecido até aqui, mas pode ser também um jogo para motivar e mobilizar de forma diferente as estrelas do elenco colorado. Porque quando o confronto foi sorteado, o Cícero lembra, né, o Rafa, não é, Dom? Que era assim, era um Inter que tinha até heroicamente conseguido a classificação, lembra, no jogo lá no Uruguai? E aí o que a gente, naquele momento, imaginou? Olha, o Inter agora vai ter até um descanso no Campeonato Mundial de Clubes, vai recuperar esses jogadores que estão desgastados. E, meu amigo, quando voltar esse confronto aí, é pau a pau. E a gente até se esquece, mas quem passou em primeiro foi o Inter. Foi o Inter, no grupo verdade. mais difícil. O grupo mais difícil, o grupo da morte. O Flamengo passa em segundo, vencendo o Tátira na Bacia das Almas. Não, mas parece que desequilibrou esse confronto que era tão equilibrado, não parece? Sim. Ou não desequilibrou? Não, desequilibrou porque a gente tinha muita perspectiva do Inter a partir do efeito que a pausa poderia ter. Isso. Porque o Inter teve um pico ali no Campeonato Gaúcho, encerrou a hegemonia do Grêmio, ganhou, tava bem, mas começou a cair fisicamente. Quando o calendário apertou... Exato. E aí eu até falava, pra mim o Inter ia ser um dos times que ia mais crescer com o período dessa pausa pro Mundial de Clubes. Em termos de resultado, a volta foi boa. Começou a engatar vitórias. Mas o desempenho não era dos melhores. E aí foi caindo também na questão dos resultados. E acho que isso acaba influenciando. Ainda que a gente não tá vendo a melhor versão do Flamengo... nesse pós-mundial, com algum momento de questionamento, alguns jogos em que ele domina a posse de bola, que ele controla o adversário, mas não consegue criar, aconteceu algumas vezes, como por exemplo contra o Santos, em outros jogos nessa volta, mas ainda assim tem mais repertório. Acho que no jogo contra o Galo, por exemplo, na volta, o primeiro tempo que faz, o repertório do elenco, e vamos lembrar, na Copa do Brasil é diferente o parâmetro na comparação, porque a Copa do Brasil não era uma prioridade para o Flamengo, isso era bem claro, tanto a ponto de você mexer em na escalação da equipe, jogando na ida, por exemplo, sem a Arrascaeta e sem o Jorginho. Hoje tem a volta do Jorginho, que estava suspenso no Brasileirão. Então o Flamengo tem mais repertório, acho que tem jogado um futebol melhor, e o Inter... Estamos de volta, nação, para finalizar o vídeo aqui, deixar o vídeo mais encorpado para vocês, com várias informações, né? Pré-acordo de compra do gasômetro, né, vai custar 29,2 milhões para a empresa municipal do Rio, né? Ata no Tribunal de Contas da União revela que Companhia Carioca, né, de parcerias e investimento fará compensação financeira em acordo de mediação ainda não homologado pelo clube. Essa notícia saiu há 18 minutos aqui no site do GE e eu me senti na obrigação de trazer para vocês. Rapidão aqui, para não tomar o tempo de vocês. Diante de novos passos
na construção do novo estádio, no gasômetro, né? O Flamengo contou com participação da Prefeitura do Rio de Janeiro, no pré-acordo entre clubes, né? Entre clube, município e a Caixa Econômica Federal, assinado no fim do ano passado, a Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal, a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, CCPA, né? Empresa pública municipal que atua em concessões e parcerias público-privadas na cidade, ficará responsável por 29,2 milhões de reais, cerca de 15% dos 199,6 milhões, valor total do acordo da mediação de Flamengo, município e Caixa, né? Cabe ao Flamengo 147 milhões pagos, né, inicialmente no leilão do ano passado, além de complemento, né, de 77,9 milhões de perícia judicial e adicional de 23,6 milhões, né? Engraçado que todo mundo quer ganhar uma partezinha, né, pessoal? A serem quitados em 5 parcelas, né? Ao todo 170 milhões dos cofres do Flamengo. E então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. E vou só falar pra vocês aqui, né? Que no mês passado o prefeito Eduardo Paes tornou público no ofício ao Flamengo, né? Que dizia: a Prefeitura do Rio de Janeiro ficará responsável pelos custos da retirada da tubulação de gás que passa pelo terreno. Os valores desse suposto, né, futuro investimento da Prefeitura foram estimados cerca de 250 milhões em ação dos advogados da Caixa contra a desapropriação em agosto do ano passado, né? O Flamengo tem endereçado esforços para fazer a operação, né, no Maracanã ser cada dia mais vantajosa financeiramente, melhorando a relação receita versus despesa. Por hoje é só, pessoal. Voltamos agora após o jogo do Mengão. 12-0 Mengão, se Deus quiser. Tamo junto. Se cuidem.